Bem-vindo à história do canal para a noite. Aqui, faremos uma pequena viagem ao passado para que você possa adormecer de maneira fácil e lucrativa. Não se esqueça de se inscrever e gostar imediatamente, porque no final da palestra, você estará dormindo rapidamente. Feche os olhos e imagine o seguinte: a história já está começando. A filosofia romana era muito diferente da filosofia grega. Os romanos usaram a filosofia como uma ferramenta para gerenciar o caráter e manter a estabilidade da sociedade, que é muito diferente da maneira como os gregos o usavam. Os romanos não procuraram pensar abstrativamente sobre os que exploraram a natureza da realidade de uma maneira semelhante à maneira como Platão e Aristóteles, mas também procuraram maneiras de aplicar a filosofia para ajudar as pessoas a tomar boas decisões, manter a calma em situações difíceis e serem bons cidadãos. Por exemplo, Platão pensou que o verdadeiro conhecimento veio do mundo das ideias, e tudo ao nosso redor era apenas um espelho que não era perfeito. Os romanos não concordaram com essa ideia. Eles não viram o sentido de pensar sobre coisas que estavam além do que podemos tocar ou ver. Eles estavam mais interessados na realidade concreta de como as pessoas agem. O platonismo é uma filosofia que requer uma profunda imersão na reflexão filosófica. A elite romana valorizava principalmente a atividade, a retórica e a capacidade de gerenciar a si mesmos e aos outros. É por isso que os romanos escolheram o estoicismo como a principal tendência filosófica. Essa filosofia correspondia perfeitamente ao caráter romano, que se baseava na disciplina da perseverança e na capacidade de manter a dignidade diante do destino. Fomos ensinados que uma pessoa não pode controlar o mundo ao seu redor, mas pode ser controlada por Romã. Até políticos, líderes militares e imperadores acharam essa filosofia uma ferramenta útil para gerenciar suas emoções e tomar decisões eficazes em situações difíceis. Ao contrário de Platão, eles não tentaram criar conceitos ideais, eles ensinaram a sociedade a viver com dignidade naquele mundo. Os romanos também não se concentraram apenas na disciplina pessoal. A retórica foi uma grande parte de sua educação intelectual. Os gregos, por outro lado, procuraram entender a verdade através de disputas filosóficas. Os romanos realmente amavam a persuasão. Eles viram isso como uma maneira de ganhar autoridade e ter debates políticos. Eles transformaram a retórica em uma ferramenta poderosa que os ajudou a compartilhar suas ideias e promover a filosofia. Em Roma, a filosofia e a política estavam intimamente conectadas. Os pensadores tiveram que entender as leis da natureza e da sociedade, e também precisavam compartilhar claramente seus pensamentos com o povo ou o Senado. Platão não era um grande fã de retórica. Ele pensou que era uma maneira de manipular as pessoas. Cícero, um dos maiores oradores romanos, tinha uma visão diferente. Os filósofos pensaram que era realmente importante. Portanto, a filosofia romana era diferente da filosofia grega, principalmente porque era mais prática. Não tentou criar novas ideias sobre o mundo que ninguém conseguia entender. Em vez disso, foram necessárias ideias da Grécia e as usou de uma maneira que realmente funcionou. O estoicismo ajudou os romanos a ficarem calmos e fortes. A retórica os deixa compartilhar suas ideias com outras pessoas e ter sucesso. Os romanos eram melhores na política do que os gregos. Os gregos perguntaram o que era verdade, mas os romanos perguntaram como viver uma vida boa. Foi uma filosofia de reflexão que não deu respostas. Ação como uma filosofia para viver. Os romanos consideravam a filosofia uma ferramenta para a vida cotidiana, o governo e a construção de caráter. Eles escolheram o estoicismo e a retórica e as disciplinas práticas que ajudaram a mantê-lo calmo diante das dificuldades. Mas a filosofia do tempo não se desenvolveu no vácuo. Sua evolução estava ligada a revoltas históricas, crises políticas e mudanças no sistema estadual, guerras civis, queda da república e o estabelecimento de uma ditadura. Esses eventos mudaram para sempre o cenário político. Paisagem de Roma. Você sabe, é incrível como a filosofia em Roma passou de só de pensar no mundo para se tornar uma maneira de permanecer vivo durante um período de violência e incerteza. É como durante esses tempos difíceis, os pensadores romanos eram todos: quais são as questões mais importantes? Como podemos manter nossa dignidade quando as coisas estão caóticas? Como podemos enfrentar a tirania? Como podemos lidar com nossas emoções em um mundo cheio de força e traição? E é como a filosofia romana encontrou respostas para todas essas perguntas, principalmente no estoicismo. É incrível quanto tempo durou tudo, indo N por Heracoes.
A República Romana era uma nação orgulhosa, com instituições fortes como o Senado, um sistema eleitoral e uma separação de poderes. Mas nos primeiros e segundos séculos AC, esses princípios começaram a mudar. A desigualdade social cresceu, a política se tornou mais intensa e o exército romano se tornou uma ferramenta para generais ambiciosos. Guerras civis entre diferentes grupos políticos mostraram que a lei e a tradição não eram suficientes. Durante esse período, a filosofia se tornou muito importante para os romanos. Eles perceberam que os antigos princípios não estavam funcionando, então se voltaram para a filosofia para obter respostas. Disciplina teórica, mas um guia útil para a vida na era asiana. Por exemplo, Cícero, como republicano, tentou encontrar uma maneira de reunir os valores tradicionais da república com a nova realidade política. Em seus tratados sobre o Estado e sobre as leis, ele tentou criar o modelo de uma sociedade romana ideal. No entanto, essas ideias não foram capazes de parar a ditadura e a dominação militar. É interessante que o interesse pelo estoicismo tenha aumentado durante as guerras civis em Roma. O ensino estoico declarou que uma pessoa não pode mudar o mundo externo, mas pode se controlar. Isso fez do estoicismo uma resposta ideal à instabilidade e à violência pode ser tão difícil de lidar, especialmente quando você sente que não pode controlar os eventos políticos ao seu redor. É importante cuidar de suas próprias emoções, medos e comportamento. Para muitos aristocratas romanos, o estoicismo se tornou uma maneira de manter sua dignidade, mesmo em um mundo cheio de guerra. O impacto dessas revoltas históricas na filosofia no período após a transição da República para o Império é realmente significativo. Júlio César mostrou que o poder realmente está na pessoa que controla o exército, o que fez muitas pessoas questionarem a ideia do domínio republicano. Após sua morte, os guerreiros civis pegaram de onde parou e, como resultado, o Octaviano Augustus, o fundador do Império Romano, chegou ao poder em um momento em que a filosofia da República foi gradualmente substituída pela filosofia da era imperial. Essa mudança levou a uma nova conversa sobre a escolha moral pessoal sob o domínio autoritário. A filosofia não poderia mais ser usada como uma ferramenta para a transformação política. Em vez disso, tornou-se uma filosofia de liberdade interior, e é por isso que o estoicismo se tornou a tendência dominante entre a elite romana. Sêneca, Marcos Aurelius e Epictetus são apenas alguns exemplos dessa mudança. Apesar de viver em um ambiente autocrático, todos buscaram a verdadeira independência, não mudando o mundo exterior, mas mudando a si mesmos. Esta é a independência do espírito, meu amigo. Você sabe, crises históricas forçaram a filosofia romana a evoluir. Se, na era da República, a filosofia ainda pudesse ser um instrumento de luta política, então, com o advento do Império, ela se transformou em uma doutrina de perseverança, paciência e harmonia interior. É nesse contexto que o estoicismo se tornou não é apenas uma doutrina, mas é uma estratégia da vida real para aqueles que não poderiam influenciar o destino de suas próprias vidas. Revoltas históricas, guerras civis e a transição da República para o Império forçaram os romanos a repensar a filosofia. Eles o transformaram de uma ferramenta de luta política em um meio de autocontrole pessoal e sobrevivência. Durante os últimos anos da República, ainda havia algumas pessoas que acreditavam que a filosofia poderia ajudar as pessoas a crescer como indivíduos e também melhorar o Estado. Tulio Cícero era uma dessas pessoas. Ele tentou dar vida à sabedoria grega nas realidades políticas romanas. Cícero não era apenas um filósofo, mas também era um grande orador e político. Os filósofos gregos que tiveram tempo e recursos para refletir sobre a verdade em um ambiente acadêmico eram um grupo especial. Cícero viveu durante um período de intensas maquinações políticas, onde as palavras eram usadas como armas e filosofia era uma ferramenta para moldar as mentes. Ele acreditava fortemente que a filosofia deveria ter uma aplicação prática na vida pública, ajudar a governar o Estado e facilitar discussões políticas. Em um esforço para fazer exatamente isso, ele adaptou o grego. Então Cícero estava realmente em estoicismo. É uma daquelas ideias que o influenciaram muito. Ele conseguiu totalmente o que eram, mas não eram daqueles estoicos super hardcore. Você sabe, como os estoicos gregos que disseram que era melhor não usar a palavra estoicismo. Cícero viu a filosofia como algo que poderia realmente fazer uma diferença real na vida das pessoas. Ele pensou que um verdadeiro filósofo deveria estar fora antes da sociedade, ajudando as pessoas e protegendo-as. Cícero era um pensador profundo, e ele tinha muito a dizer sobre liberdade, leis e estoicismo. Ele foi inspirado pelas ideias de Platão, especialmente os pensamentos de Platão sobre como o Estado deveria ser governado.
Em seu tratado sobre o Estado, ele teve a ideia de uma forma mista de governo que combinava elementos de democracia, aristocracia e monarquia. Ele acreditava que, para que um Estado fosse estável, precisava de governantes sábios e instituições fortes. Instituições. Mas, ao contrário de Platão, que sonhava com o governo dos filósofos, Cícero entendeu que, no mundo real, o poder está sempre associado a compromissos e lutas. Outra fonte importante de inspiração para ele foi a escola de céticos. Os céticos argumentaram que a verdade absoluta é impossível de compreender, e os ensinamentos de Cícero em grande parte ele tinha uma maneira realmente interessante de pensar. É por isso que algumas pessoas chamam sua maneira de pensar ecletismo prático. Ele levou as ideias gregas que funcionavam para os romanos e deixou para trás aqueles que eram abstratos demais. As ideias de Cícero tiveram um grande impacto na filosofia romana. Ele realmente acreditava que, sem moralidade, é impossível construir um Estado justo. Ele pensou que um verdadeiro líder deveria ser sábio, honesto, leal às leis e ao povo, educado e capaz de pensar criticamente. Mas, como podemos ver de sua própria vida, é realmente difícil aplicar princípios filosóficos na política real. Na era dos ditadores, suas ideias sobre virtude e leis pareciam um pouco ingênuas. A morte de Cícero nas mãos de inimigos políticos foi uma perda trágica para o mundo. Mas seu legado viveu. Seus trabalhos tiveram um enorme impacto no sistema jurídico europeu, o pensamento republicano, e até as ideias dos pais fundadores dos Estados Unidos. Cícero viveu em uma era de instabilidade política, quando seguir uma escola de filosofia pode não ser apenas uma questão de escolha pessoal, mas uma questão de sobrevivência, ao contrário de muitos. Ele realmente gostava de filósofos que não estavam tão ligados a um sistema. Para ele, a filosofia era como uma ferramenta flexível que poderia se adaptar a qualquer situação em que você estivesse. É por isso que ele misturou estoicismo, epicureanismo e ceticismo, escolhendo as partes que pareciam mais úteis para a vida cotidiana. Ele foi atraído pelo estoicismo por causa de suas ideias sobre virtude, autocontrole e permanecendo forte diante dos desafios da vida. Em meio ao caos político e à ameaça iminente de ditadura, os ensinamentos estoicos de liberdade interior e não passion ressoaram profundamente. Cícero manteve uma profunda admiração por estoicos como Pompeia e Paisidoníos, que adaptou o estoicismo para se adequar ao modo de vida romano, tornando-o mais prático. Ele compartilhou a crença de que um verdadeiro estadista deveria liderar. No entanto, ele não se alinhou totalmente com as posições radicais que defendiam uma completa rejeição da filosofia. Era uma maneira de ele se envolver com o mundo ao seu redor, não escapar dela. O epicureanismo, por outro lado, era sobre encontrar felicidade pessoal e ficar fora da política. Essas duas abordagens pareciam separadas por mundos, mas Cícero encontrou algum terreno comum com os epicuristas, especialmente quando se tratava de entender o medo. Ele concordou que o medo da morte é um sentimento irracional que devemos superar e que devemos desfrutar de prazeres moderados. Mas, diferentemente dos epicuristas, ele não acreditava que a felicidade pudesse ser alcançada ao se recusar a participar de assuntos públicos. A influência mais óbvia em Cícero foi o ceticismo, especialmente o ensino da chamada Nova Academia, uma direção que emergiu em Platão. A academia veio depois de Sócrates, e os céticos acadêmicos eram sobre nos fazer pensar se existe uma verdade absoluta. Eles disseram que devemos sempre questionar tudo e agir com base no que sentimos em nossos corações. Para um político naquela época, que poderia ter perdido a vida por suas crenças, essa foi uma maneira realmente útil de pensar. Cícero aprendeu a usar as técnicas retóricas dos céticos, questionando os argumentos de seus oponentes. Ele foi capaz de evitar fazer julgamentos rápidos, o que lhe permitiu ser flexível e se adaptar a diferentes situações sem estar ligado a uma doutrina. Ele não seguiu apenas uma escola de filosofia porque, como a viu, a verdade não pode ser contida em um único ensino. Ele pensou na filosofia como uma maneira de encontrar as soluções mais razoáveis em diferentes situações, não em um sistema dogmático. Sua abordagem foi tão eclética. É difícil chamá-lo de filósofo original, mas ele era definitivamente um talentoso popularizador. Ele conseguiu combinar a tradição filosófica grega com a cultura política romana, o que não é uma tarefa fácil. Nesse sentido, ele não era apenas um pensador, mas um executor. Ele usou a filosofia para resolver problemas reais de seu tempo, e fez isso com um coração gentil e compassivo. Música, você sabe, as ideias de Cicero sobre o Estado e as leis tiveram um enorme impacto na formação de democracias modernas.
Embora ele tenha vivido durante o declínio da República Romana, seus pensamentos sobre direito, justiça e estrutura do Estado duraram ao longo dos séculos e se tornaram a base de muitos dos princípios que ainda usamos hoje em nossos sistemas legais. Seus escritos, especialmente no Estado de Republic e nas leis da divisão, incluíam ideias que mais tarde foram refletidas na Constituição dos Estados Unidos, instituições democráticas europeias e conceitos de direitos humanos. Uma das principais ideias de Cicero era que o Estado deveria ser governado não pelo capricho de uma pessoa, mas com base na razão e na justiça. Na sua opinião, a verdadeira lei não vem dos governantes, mas da natureza, e essa ideia se tornou a base do conceito de lei natural mais tarde. Essa ideia foi desenvolvida na filosofia do Iluminismo e influenciou a formação de sistemas constitucionais modernos, o que é muito legal. Cícero também enfatizou a importância da separação de poderes. Ele não confiava em pura democracia ou monarquia absoluta, acreditando que um Estado estável deveria combinar elementos de várias formas de governo. Em seu tratado sobre o Estado, ele descreveu o modelo de governo misto, onde há um elemento monárquico, o poder de um elemento aristocrático, a regra dos sábios, e um elemento democrático, de participação popular. Este princípio formado. A ideia de cheques e saldos é um conceito bem legal, não é? É algo que vemos nas democracias modernas, especialmente no sistema político dos Estados Unidos. Outra ideia importante de Cícero foi que o Estado existe para o benefício de todos os cidadãos, não apenas a elite. Ele acreditava que a sociedade deveria se basear no bem de todos, embora seus pontos de vista tenham sido formados em Roma aristocrática. Ele tinha algumas ideias interessantes sobre soberania popular e responsabilidade social do poder. Ele também acreditava que a ordem pública depende não apenas das leis, mas também da moralidade dos cidadãos. Ele enfatizou que as leis não podem proteger o Estado se seus cidadãos não tiverem um senso de justiça interno. Nesse sentido, Cícero era um verdadeiro pioneiro. Ele teve algumas ideias impressionantes sobre a sociedade civil. Ele acreditava que o sistema político deveria ser construído não apenas em instituições formais, mas também em princípios morais. Sua filosofia de direito também influenciou o desenvolvimento do direito romano, que mais tarde se tornou a base dos sistemas jurídicos europeus. A influência de suas ideias pode ser rastreada nos trabalhos de pensadores renascentistas e iluministas, como Jean-Jacques Rousseau. Assim, Cícero estabeleceu os fundamentos dos princípios que formaram a base dos sistemas democráticos modernos: o Estado de Direito, a separação de poderes, o equilíbrio de interesses de diferentes grupos, a responsabilidade das autoridades do povo e a importância da virtude cívica. As ideias de direito ainda estão conosco hoje, e isso é uma coisa boa. Eles nos ajudam a manter a sociedade estável e apenas, mesmo quando as coisas são difíceis politicamente. Cícero era um filósofo e político, e ele viveu durante uma era muito cruel e impiedosa. Ele queria colocar suas crenças filosóficas em prática, mas teve que lidar com a dura realidade da vida romana. A política era de força e não ser uma boa pessoa. Ele pensou que suas ideias sobre valores republicanos e o Estado de Direito protegeriam, mas eles não o fizeram. No final, as ideias de Cícero sobre uma república, onde o poder foi compartilhado entre o Senado, as assembleias do povo e os magistrados, não salvou da derrota e ruína política. Naquela época, quando a República Romana passava por momentos difíceis, os líderes começaram a confiar mais no Estado de Direito, a lei e a lealdade pessoal de seus apoiadores. Quando Gaius Júlio César chegou ao poder, destruindo o equilíbrio das instituições republicanas, Cícero se encontrou em um lugar difícil. Por um lado, ele se manifestou contra a tirania e defendeu a liberdade. Por outro lado, ele não tinha força militar. Depois que César foi assassinado, Cícero fez o possível para resistir à ditadura. Ele tentou usar o seu retórica e filosofia para influenciar a política. Ele apoiou o jovem Octaviano, o futuro Augustus, esperando que ele restaure a ordem republicana. Mas isso foi um erro. Octaviano não era um defensor da República, ele usou ideais republicanos para. Cícero era um cara de pé. Quando ele viu que Mark Antony estava fazendo algo errado, ele falou. Ele fez uma série de discursos chamados Filipes, onde disse algumas coisas bastante fortes sobre Antônio. Mas, ao fazer isso, Cícero estava basicamente dizendo que ele iria acabar com muitos problemas. Ele sabia que Antônio era um figurão e queria garantir que as leis e os princípios republicanos fossem respeitados. Mas a própria filosofia de Cícero era sobre ser honesta e fiel a si mesmo. Cícero era um cara legal, mas ele teve problemas com o exército quando Otaviano e Antony se uniram. No 43º ano BC,
O nome de Cícero estava na lista de pessoas da qual o Estado queria se livrar. Ele tentou escapar, mas Antônio pegou e o matou. Embora Cícero fosse um filósofo, ele não conseguia se salvar dos problemas na política romana. Naquela época, não era fácil encontrar espaço para moral e crenças. Mas as ideias de Cícero duraram muito além de sua vida. Ao longo dos anos, seus escritos se tornaram uma grande parte de como as pessoas pensavam sobre a forma republicana de governo, o Estado de Direito e o papel da moralidade na política. Sua perda foi pessoal, mas seu legado ainda está conosco hoje. Embora Cícero tenha vivido mais de mesmo 000 anos depois, os pensamentos de Cícero sobre política, moralidade, justiça e natureza humana ainda são realmente relevantes. Seus escritos são mais do que apenas reflexões filosóficas. Eles são um guia de como construir uma sociedade, gerenciar um Estado e manter a dignidade diante dos desafios. Muitas de suas ideias são fundamento do pensamento político ocidental, e seus aforismos ainda são citados por estudiosos e políticos do direito. Cícero acreditava que o fundamento de qualquer sociedade estável é o Estado de Direito. Em um tratado sobre leis, ele escreveu: "Somos escravos para serem livres" é um ditado instigante. Parece surpreendentemente moderno, não é? É uma bela ideia de que a liberdade só é possível quando existe uma lei justa que é igualmente vinculativa para todos. Hoje, essa ideia é a base de constituições democráticas e sistemas legais em todo o mundo. Outra ideia importante de Cícero sobre a natureza da justiça, verdadeira. A ideia de que a lei está em harmonia com a natureza é linda. Tornou-se a base da teoria da lei natural, onde as leis são vistas como algo que vai além da criação humana. Essa ideia teve uma grande influência nos filósofos do Iluminismo e na ideia dos direitos humanos. Cícero acreditava firmemente que o poder deveria ser usado para servir ao povo, não aos governantes. Em seus escritos, ele expressou isso lindamente. O bem do povo é a lei mais alta. Essa frase se tornou o lema de muitos estados democráticos, incluindo o governo moderno dos Estados Unidos. Isso nos lembra que a principal tarefa do poder é proteger os interesses da sociedade e não buscar ganhos pessoais. No entanto, Cícero também alertou contra a demagogueria. Ele disse que não há nada mais perigoso do que um inimigo lisonjeiro escondido atrás da máscara de um amigo. Esse aviso permanece relevante nos dias de hoje, quando o populismo e a manipulação geralmente substituem a reforma política real. Uma das principais crenças de Cícero foi que a virtude é mais importante que a riqueza e o poder. Nada pode ser apenas se também não for honesto. Essa ideia nos lembra que nem toda ação legal é moral e que a verdadeira justiça é construída sobre a honestidade. Ele também falou sobre a necessidade de autocontrole, dizendo que quanto maior o poder, maior a restrição. É um lembrete amigável de que o poder pode corromper o que é. Para aqueles que podem estar lutando com o autocontrole ou os princípios morais, é importante lembrar que a verdadeira liderança significa estar no controle de si mesmo e agir com integridade. Cícero, em seu belo tratado sobre amizade, captura lindamente esse sentimento quando escreve: "Um amigo é um segundo eu." Ele realmente enfatizou que a verdadeira amizade é baseada em respeito e confiança mútuos, não no lucro. No mundo atual das redes sociais e das conexões fugazes, essa ideia parece especialmente valiosa. Outra das ideias maravilhosas de Cícero sobre a vida: "Se você tem um jardim e uma biblioteca, tem tudo o que precisa." Essas palavras refletem sua crença no futuro do mundo. Cícero não era apenas um filósofo, ele era um homem de ação que tentou colocar suas ideias em prática. Seu destino trágico mostra que a filosofia nem sempre é capaz de proteger contra a crueldade política, mas suas palavras sobreviveram aos séculos e continuam a. Ele inspirou as pessoas ao ensinar que a moralidade deveria ser a base da política, que as leis deveriam proteger a liberdade e que o poder deve servir à sociedade. Esses princípios são tão importantes hoje quanto em seu tempo. Cícero tentou aplicar suas crenças filosóficas à política, mas enfrentou a dura realidade de que as ideias muitas vezes perdiam para a força. Algumas décadas depois, a filosofia novamente se tornou importante na política romana, mas de uma maneira diferente. Cícero acreditava que Seneca, que era um defensor da corte do tirano, escolheu um caminho diferente, o caminho de compromisso, cautela e autocontrole interno. Sêneca era um filósofo romano que viveu no primeiro século d.C. Ele é mais conhecido como um dos principais representantes do estoicismo romano. Ao contrário dos antigos estoicos gregos, que rejeitaram a política, Sêneca era mentor e consultor de Nero. Ele morava na corte imperial, onde ajudou a moldar as políticas da época.
Um dos governantes mais infames da história romana, essa combinação de filosofia e serviço sob o déspota tornou sua personalidade controversa e sua filosofia uma mistura única de estoicismo e pragmatismo. O estoicismo que Sêneca seguiu ensinou que não se pode controlar forças externas. No entanto, ao contrário dos primeiros estoicos, a Sêneca entendeu que nem sempre é fácil ficar completamente desapegado do mundo, especialmente quando você está no meio da política romana. Em vez de lutar contra o poder, ele achou melhor influenciá-lo por dentro. Em seus escritos, ele costumava falar sobre a possibilidade de uma separação completa do mundo no contexto da política romana. Ele acreditava que o homem sábio deveria usar todas as oportunidades para direcionar os assuntos do Estado na direção certa. Embora muitas pessoas criticassem Sêneca por seu serviço sob Neurônio, ele fez muito bem. Ele tentou ensinar ao jovem imperador sobre bondade e fez o possível para protegê-lo de ser cruel nos primeiros anos do reinado do Neuron. Ele foi capaz de fazer muito bem. Ele ajudou a tornar as leis menos duras. Ele também ajudou a defender filósofos e intelectuais que pediram misericórdia. Mas com o tempo, o Neurônio se tornou mais cruel e imprevisível, e a influência de Sêneca se tornou menos forte. Nesse momento, ele percebeu que não podia mais governar o imperador, o que deve ter sido uma decisão difícil. Mas também era perigoso deixar o poder, e ele sabia disso. Sêneca frequentemente refletia sobre como manter a dignidade em um mundo governado por violência e caos. Ele ensinou que a verdadeira liberdade é a incapacidade de fazer o que você quiser e a capacidade de ser fiel aos seus princípios, independentemente das circunstâncias externas. Sua filosofia, apesar dos compromissos, sempre permaneceu uma filosofia de autocontrole, o que é realmente admirável. Paciência e aceitação do destino. Mas, mesmo assim, a vida de Secou foi interrompida quando Neuron finalmente se livrou de todos os conselheiros. Ele ordenou que o filósofo começasse suicídio, acusando-o de conspiração. Sêneca seguiu os princípios estoicos e encontrou a morte calmamente, aceitando-a como inevitável. Esse momento se tornou um símbolo de seu ensino. Uma pessoa não escolhe as circunstâncias de sua vida, mas pode escolher como reagir a ela. Sêneca continua sendo uma das figuras mais inspiradoras da história. Por um lado, ele era um seguidor sincero do estoicismo, ensinando virtude e eu. O controle, por outro lado, vivia em luxo e serviu um déspota. Ele nem sempre segue seus próprios princípios, o que torna sua filosofia tão vital. Não se trata de raciocínio teórico, mas sobre como viver em um mundo cheio de injustiça e crueldade. Ao mesmo tempo, Seiko passou a vida inteira encontrando um equilíbrio entre a filosofia estoica e a realidade brutal da política romana. Seu serviço sob Neuro exigiu compromissos, mas ele permaneceu fiel em seus escritos. Ele ensinou os princípios estoicos de paciência e autocontrole. Cinésios era um cara muito legal. Ele era tudo sobre a aceitação do destino, que é totalmente diferente dos estoicos gregos, que gostavam mais da natureza do mundo. Ele fez do estoicismo um ensino prático para viver, especialmente em condições de injustiça e caos. Sua ideia de autocontrole, destino e superação do sofrimento é realmente relevante até hoje. Ele acreditava que o autocontrole era a base de uma vida sábia. Ele ensinou que paixões, raiva, medo, inveja, luxúria pelo poder, destruir uma pessoa e fazer dele um escravo de emoções. Ele acreditava que verdadeiro FR. Edom só é possível quando uma pessoa se controla. Aqui está o que Sêneca escreveu: quanto mais poder você tiver sobre si mesmo, menos poder os outros têm sobre você. Para ele, o poder do espírito não era sobre evitar dificuldades, mas ficar calmo quando se depara com os desafios. Sêneca acreditava no destino, mas não na predestinação cega. Em vez disso, ele viu o destino como o curso natural das coisas que uma pessoa deveria aceitar. Ele comparou o destino ao fluxo de um rio. O homem sábio acompanha o fluxo, aceitando-o, enquanto o tolo tenta resistir e sofre ainda mais. A famosa frase diz: o destino lidera quem concorda e arrasta quem resiste. Isso não significa submissão passiva às circunstâncias, mas a percepção de que muitas coisas na vida não dependem de nós. O que podemos controlar é a nossa atitude em relação ao que está acontecendo. O sofrimento de Posek não foi um castigo, mas um teste necessário que fortalece uma pessoa. Treinamento para a alma. Assim como a atividade física fortalece o corpo, os desafios que enfrentamos na vida podem nos tornar mais fortes. Ele escreveu: ele tem uma maneira muito interessante de olhar as coisas. Ele acha que o incêndio testa o ouro e a miséria do homem.
Grandes pessoas não fogem de tempos difíceis, eles os usam para crescer. Ele sugeriu que considerássemos desafios não como desastres, mas como chances de testar nossa força e construir caráter. Essas ideias fizeram com que o filósofo Fyodor Shcherbátou, também conhecido como Fyodor Sinek, se destaque. Ele não negou que a vida possa ser injusta e difícil, mas acreditava que é através desses desafios que podemos nos tornar pessoas melhores. Ele realmente entendeu o quão difícil é encontrar a verdadeira liberdade. Seu ensino era sobre aceitar as coisas difíceis e não deixá-lo quebrar você. Isso é o mais importante para ele. Sinek escreveu sobre ser forte e não desistir, e ele também compartilhou algumas maneiras realmente úteis de lidar com seus sentimentos, preocupações e medos. Em um mundo que pode parecer caótico e incerto, a ansiedade geralmente pode fazer parte de nossas vidas. Mas, da perspectiva dele, a fonte de nosso sofrimento não está nos próprios eventos ou em como reagimos a eles. Em vez disso, ele acreditava que a chave para encontrar tranquilidade é estar ciente de nós mesmos, fazendo planos sensatos para o futuro e trabalhando regularmente em nosso próprio crescimento e bem-estar. Uma das técnicas mais úteis que Seneca compartilhou algumas reflexões sobre como lidar com desastres. Ele disse que é bom pensar no que pode dar errado antes do tempo. Dessa forma, quando algo ruim acontece, não estamos tão pegos de surpresa. Entendo totalmente que é fácil me preocupar com o que pode acontecer no futuro. Mas quando nos preparamos para o que a vida joga a nosso caminho, podemos enfrentar esses desafios com mais facilidade. Sinek escreveu que essa prática pode realmente ajudar a reduzir a ansiedade, porque a maioria de nossos medos não está relacionada a eventos reais ou incertezas. Quando você examina mentalmente possíveis testes, eles não parecem tão inesperados ou assustadores. Seneca também nos lembrou que nada no mundo dura para sempre. Riqueza, saúde, poder e até a própria vida podem desaparecer a qualquer momento. Mas isso não é um motivo para se desesperar. É apenas algo a considerar. Ele escreveu sobre a importância de apreciar o presente. Você vive como se viva para sempre, mas quanto tempo você já perdeu? Olhe para trás, meu amigo. A vida passa enquanto você faz planos. Essa prática ensina que você não se apega a bens materiais e a não postar de que hoje se pensa em que o Seneca de que se pensa, que eu se pense em que o Seneca, que eu recomendou, o que se pensa, que eu mencionou, que eu se pense em que o Seneca também recomendou que o Seneca seja que eu tenha um diário filosófico, que se pensasse em dia. Poderia ter feito melhor? Que desafios me ajudaram a ficar mais fortes? Essa introspecção ajuda você a entender suas fraquezas e a trabalhar para superá-las. Outro princípio importante de Seneca é a restrição consciente do prazer. Ele o aconselhou a desistir voluntariamente de alguns confortos, comer comida simples, dormir em uma cama duro e usar roupas modestas. Isso não é como uma maneira de ser mal consigo mesmo. É uma maneira de se lembrar que a felicidade não depende de confortos externos. Ele escreveu: às vezes você precisa viver como um homem pobre para não ter medo da pobreza. Foi isso que lhe ensinou perseverança e se livrou de seu medo de perder seu padrão de vida habitual. Finalmente, Seneca achou importante desenvolver gratidão. Ele disse que as pessoas não sofrem com a falta de benefícios, mas com a incapacidade de aproveitar o que já têm. Ele aconselhou as pessoas: lê para encontrar razões de gratidão para comemorar todos os dias. Aqueles que sabem como desfrutar de pequenas coisas são livres. Ele escreveu esses exercícios filosóficos para nos ajudar a mudar a maneira como pensamos em situações difíceis. Seneca acreditava que a ansiedade e o medo são apenas ilusões que podemos superar com a ajuda da razão e da disciplina. Seus métodos podem nos ajudar a manter a calma e viver de maneira mais consciente, aproveitando cada momento. Música. Sêneca é uma das figuras mais controversas da filosofia por causa da riqueza de suas ideias. Sêneca era estoico e também era muito rico. Ele fazia parte do círculo mais alto da elite romana e morava em luxo. Isso parecia inconsistente com suas crenças filosóficas porque o estoicismo ensinava indiferença a bens materiais e a capacidade de se contentar com pouco. Então, como o próprio Sêneca explicou sua riqueza? Foi realmente uma contradição com sua filosofia? A filosofia estoica não vê dinheiro como mal. Não é o dinheiro em si que é ruim, mas sim nosso apego a ele. Seneca costumava dizer que o importante não é quanto dinheiro uma pessoa tem, mas que lugar ela tem em sua vida. Ele escreveu: rico não é quem tem muito, mas aquele que precisa um pouco. Na sua opinião, um estoico pode possuir grandes recursos se não deixar depender e não controlar sua mente.
Em segundo lugar, ele considerou a riqueza uma ferramenta que pode ser usada para uma vida virtuosa. Em suas cartas, ele enfatizou que o dinheiro torna possível ajudar outras pessoas a levar uma vida educada. Ele dedicou sua vida a praticar filosofia e apoiar sábios, e escreveu: "O dinheiro é um bom servo, mas um mau mestre." Então, ele viu sua riqueza como uma maneira de ajudar os outros e espalhar as ideias da filosofia estoica. Ele também disse que sua riqueza veio dos tempos em que morava. Ele era um filósofo e um estadista que tinha empregos importantes sob o imperador Nero. Naquela época, o poder estava intimamente ligado ao dinheiro. Para manter sua influência e se proteger como filósofo, ele teve que lidar com essa realidade. Sêneca teve que se encaixar em um papel sofisticado, e sentiu que escolher viver na pobreza quando você tem a chance de usar seu próprio dinheiro para o bem não é uma virtude, mas extrema. Embora o próprio Sêneca tenha dito que não achava que a riqueza era a chave para a felicidade, ele tinha tudo a ver com encontrar um equilíbrio e sugeriu que desistissemos de nosso conforto de vez em quando, para não nos tornarmos dependentes do luxo. Ele disse: "Às vezes vive como um homem pobre para não ter medo da pobreza era sua prática de liberdade interior. Uma pessoa deve ser capaz de desfrutar dos benefícios da riqueza, mas esteja pronto para se separar a qualquer momento." Então Sêneca não negou essa riqueza. Pode ser tentador, mas ele acreditava que Sêneca era capaz de possuí-lo sem se tornar escravo. Ao contrário de Cícero, que viu riqueza como uma oportunidade de influenciar a política, ou os epicuristas, que buscavam uma vida isolada, Sêneca usou sua fortuna como. Ele era uma ferramenta para espalhar a filosofia, mas sua vida ainda estava longe de serem ideais estoicos estritos. Foi exatamente isso que fez dele uma das figuras mais controversas da antiguidade. Sêneca passou a vida inteira refletindo sobre a resiliência diante do destino. Ele conheceu a morte como vivia, com compostura e aceitação do inevitável. Seu suicídio se tornou não apenas um episódio trágico na história romana, mas também um símbolo da filosofia estoica na Europa no século VI. Foi o 5º ano de nossa época, e o imperador Nero teve suas suspeitas sobre Sêneca. Ele pensou que era um dos acusados, mas não havia provas de que ele estava envolvido. Nero, querendo se livrar de seu antigo mentor, ordenou que ele comece suicídio. Sêneca levou sem pânico. Ele sabia que a vida sob o domínio de um déspota mais cedo ou mais tarde levaria a esse resultado. Ele não sentiu a necessidade de se justificar ou pedir misericórdia, mas tomou uma decisão com dignidade. Seguindo a tradição dos filósofos estoicos, ele abriu os pulsos, mas a morte não veio tão rapidamente quanto ele esperava. Sua idade e fraqueza diminuíram o processo e, mesmo nesses momentos, ele permaneceu calmo e compôs, conversando e lembrando a todos que a morte era apenas mais uma parte da vida. Isso é apenas parte do curso natural das coisas. Quando o sangramento era insuficiente, ele tentou tomar veneno, mas isso também não funcionou. Então, para acelerar o fim, ele entrou em um banho quente, onde o vapor e a água quente finalmente interromperam sua vida. Este episódio solidificou a imagem de Sêneca como um sábio estoico que não apenas ensinou autocontrole, mas também, ele era um homem humilde que enfrentou os desafios da vida com a graça. Em vez de lutar contra o que ele não pôde mudar, ele o enfrentou com coragem e aceitação. Ele nunca deixou o medo ou a raiva ditar suas ações. Em vez disso, ele escolheu viver sua vida e morrer com dignidade, acreditando que, embora não pudesse controlar tudo, ele sempre poderia escolher como ele reagiu ao que a vida jogava para ele. Apesar dos desafios de viver por mais de 2000 anos, o exemplo de Sêneca nos mostra que sempre é possível enfrentar nossas lutas com força e dignidade. Mesmo hoje, 1000 anos depois, sua filosofia continua a inspirar líderes modernos, empreendedores e políticos. Muitas pessoas de sucesso usam suas ideias sobre autodisciplina, gerenciando emoções e aceitando que não pode ser alterado. Por exemplo, você sabe, o cofundador da Apple, Steve Jobs, era conhecido por sua filosofia de minimalismo. Saber que vou morrer é a melhor maneira de me ajudar a me concentrar no que é realmente importante na vida. Essa ideia é realmente importante para Sêneca, que disse que pensar na morte pode tornar uma pessoa mais livre. O fundador multibilionário e da Amazon, Jeff Bezos, costuma falar sobre como pensar sobre a morte pode nos ajudar a viver uma vida melhor. Ele é tudo sobre pensamento de longo prazo e gerenciamento de emoções nos negócios. Ele é um verdadeiro soldado quando as coisas ficam difíceis. Ele tem essa crença estoica de que a ansiedade não pode mudar a situação e que a atitude certa o ajudará a tomar a decisão certa. Elon Musk é um verdadeiro empreendedor, mesmo que possa ser um pouco impulsivo. Ele também tem ótimas estratégias para gerenciar emoções e manter o foco.
Ele tem uma atitude tão positiva quando se trata de empreendedorismo. Ele não deixa o fracasso se preocupar porque sabe que é apenas parte da jornada. Ele também é muito bom em lidar com a incerteza, o que mostra que ele está no controle de seu destino. O fundador e investidor do PayPal, Peter Thiel, é um grande fã de estoicos. Ele diz que suas ideias o ajudam a permanecer focado. A filosofia de Seneca é um farol de esperança diante da feroz concorrência e incerteza. Suas lições sobre o gerenciamento de emoções e abraçando a vida, pois continua a ressoar profundamente. Sua morte foi um testamento comovente para esses princípios, e seus escritos ainda são lidos e aplicados em contextos pessoais e comerciais. A filosofia de Seneca nos ensinou: você pode optar por ser forte e enfrentar quaisquer desafios que possa enfrentar com a graça. É importante manter a calma, manter sua dignidade e lembrar que sempre há uma maneira de causar um impacto positivo, mesmo em tempos difíceis. Suas ideias têm sido uma fonte de inspiração para muitas gerações de pensadores, com um dos seguidores mais notáveis sendo o imperador romano Marcos Aurelius. Se Seneca era um filósofo que teve que trabalhar sob um governante, então Marcos Aurelius era um líder que encontrou seu verdadeiro eu. Marcos Aurelius tornou-se um filósofo e imperador, não por acaso. Desde a infância, ele estava cercado por tutores gentis e educados e estudou filosofia, especialmente o estoicismo, que o atraiu com suas ideias sobre dever, paciência e submissão à razão. Quando o imperador Adriano notou esse jovem talentoso, ele o escolheu para se tornar um filósofo. Ele não pensou em ser bom e se controlar. Ele também usou o estoicismo para ajudá-lo a lidar com o enorme e em constante mudança o Império Romano. Mas o momento em que Marcos Aurelius estava no comando não foi pacífico. Ele passou a maior parte de sua vida em campanhas militares, interrompendo as invasões bárbaras, colocando rebeliões e lidando com conflitos internos. Esses julgamentos do império foram difíceis, mas ele encontrou força no estoicismo. Isso o ajudou a permanecer calmo, determinado e focado em seu povo. Como imperador, ele seguiu a ideia estoica de que o poder não é um privilégio, mas uma grande responsabilidade. Ele pensou que um governante deveria começar se governando antes de governar os outros. In his reflections, he wrote, "If you feel overwhelmed by your responsibilities, you're not alone." He didn't pursue extravagance or personal indulgences like many before him. Instead, he chose to live simply and dedicate himself fully to the well-being of his nation. His stoic nature helped him face challenges without complaining. Even when faced with treachery, wars, and epidemics, he reminded himself that these are natural parts of life. He wrote, "Entendo que os espinhos na rosa podem ser um pouco frustrantes, e estou aqui para ajudá-lo a lidar com eles. Mas eles estarão lá, não importa como você está se sentindo." Esse ensino o ajudou a ficar calmo quando ele estava com Haas. Outra ideia importante que ele usava na administração era a ideia de universal, inteligência e o bem comum. Ele pensou que as pessoas estão todas conectadas e devemos ajudar um ao outro. Ele escreveu: "O que é bom para a colmeia é bom para a abelha." Essa ideia era a base de seu governo. Ele queria ser justo, então tornou mais fácil para as pessoas pobres pagar impostos e tornar o governo mais forte. O sistema legal e a filosofia o ajudaram a lidar com seu sofrimento pessoal. Ele perdeu muitos filhos, mas sobreviveu à traição de parentes. Ele continuou a ver isso como a vontade da natureza. Suas reflexões se tornaram um diário pessoal no qual ele tentou manter a perseverança e a pureza moral, mesmo nos momentos mais difíceis. Marcos Aurelius usou o estoicismo não apenas como uma filosofia teórica, mas também como um guia de ação. Ao contrário de muitos governantes, ele não usava apenas o estoicismo por si. Ele não deixou as autoridades mudarem quem ele era. Em vez disso, ele usou a filosofia para torná-los mais fortes. É por isso que ele é chamado de imperador filosofal. Ele era um homem que governava com razão, humildade e um forte senso de dever com seu povo. O Reflexo de Marcos Aurelius é uma obra filosófica especial. Outros filósofos escreveram tratados para estudantes ou gerações posteriores, mas Marcos Aurelius escreveu apenas para si mesmo. Este não é um livro ou um manifesto político, mas um diário pessoal de reflexões. Nele, o imperador procurou apoio na filosofia estoica para ajudá-lo a lidar com os desafios de sua vida. Ele era um homem de fortaleza, resistindo às duras condições longe de Roma durante um período de campanhas militares. Nesses textos, ele encontrou consolo nos princípios do estoicismo, repetindo pensamentos importantes sobre dever, virtude, humildade e perseverando o sofrimento.
Ele entendeu que, como imperador, ele não podia mudar de destino, mas poderia moldar sua atitude em relação a ele. Suas anotações estão cheias de reflexões sobre como aceitar o que é inevitável e a importância de manter a força interna. Um tema central do livro é a ideia de que o mundo exterior não está sob nosso controle, mas nossa resposta a ele é. Ele escreveu: Você tem o poder de moldar sua própria mente e não está no controle do que acontece ao seu redor. Quando você entende isso, encontrará força dentro de si. Esta é uma das ideias mais importantes do estoicismo, e ainda é realmente relevante hoje. Mesmo agora, todos enfrentamos incerteza, crises e estresse. Mas o que mais importa é como lidamos com nossos pensamentos e emoções. E a mim os torna mais fortes, o que é realmente importante. Outro motivo importante do livro é entender a falta de vida. Marcos Aurelius lembrou a si mesmo que tudo é temporário, tanto poder quanto riqueza, e até os testes mais difíceis. Ele escreveu: Todas as coisas vão desaparecer, algumas na memória, outras na matéria. Lembre-se disso, e você poderá lidar com a ansiedade e se concentrar no que é realmente importante. Além disso, ele costumava falar sobre a importância da virtude. Para ele, o valor real de uma pessoa não estava em classificação ou origem, mas em suas ações. Ele escreveu: Não diga o que uma boa pessoa deveria ser é um princípio universal que se aplica em qualquer época. É tudo sobre colocar suas ações em prática, não apenas suas palavras. O que torna as reflexões especialmente valiosas é sua sinceridade. Esta não é apenas a ideia de um professor de filosofia, são as palavras de uma pessoa que enfrentou decisões difíceis, dor, decepção e perda todos os dias. Marcos Aurelius não era perfeito. Ele era estoico e duvidava. Ele pensou que estava errado, mas tentou viver pelos princípios. Reflexões é um livro que tem sido amado por tantos há muito tempo. Não está cheio de ideias complicadas, está repleto de sabedoria prática que pode ajudar alguém a lidar com os altos e baixos da vida. Pessoas de todas as esferas da vida têm lido isso, incluindo empreendedores, políticos, membros militares, psicólogos e pessoas comuns como você e eu. Todos estão procurando um pouco de paz em um mundo às vezes louco. E é por isso que, mesmo depois de quase 2000 anos, as palavras de Marcos Aurelius continuam a ressoar e inspirar. Por milhares de anos, Marcos Aurelius foi um grande pensador. Ele não apenas pensou em filosofia, ele colocou os princípios estoicos em prática em sua vida cotidiana. Suas ideias podem ajudá-lo a gerenciar seu estado e lidar com os desafios pessoais. No mundo de hoje, onde o estresse é um companheiro constante, sua abordagem é mais relevante do que nunca. Um dos principais princípios do estoicismo de Marcos Aurelius é a percepção de dificuldades como oportunidades. Ei, lembre-se de que todo desafio pode. Seja um trampolim para o crescimento. É tudo sobre ver o copo meio cheio, sabe? Quando você enfrenta dificuldades, não as vê como obstáculos, mas como chances de ficar mais forte, aprender coisas novas e construir o caráter. Seja nos negócios, esportes ou sua vida pessoal, mantenha o queixo e procure o lado positivo. E lembre-se, é sempre uma boa ideia ser gentil com as opiniões dos outros. Mantenha-se positivo e mantenha calma, assim como a incrível Aurélia faria. Hoje eu conheci algumas pessoas que, vamos ser honestas, podem ser um pouco egoístas, ingratas e enganosas. Mas é importante lembrar que eles não estão fazendo essas coisas de propósito. Isso nos ensina a entender o comportamento de outras pessoas sem ficar muito envolvido em nossas próprias emoções. Não há problema em não ficar chateado ou deixar as circunstâncias externas controlarem como você se sente por dentro. Em um mundo cheio de redes sociais e pressão social constante, esse princípio nos ajuda a permanecer confiantes e a não se preocupar com o que as outras pessoas pensam. No mundo moderno, você pode adaptar essa prática mantendo um diário ou tendo uma reflexão noturna. Isso ajuda a reconhecer seus erros e a crescer como pessoa. Além disso, Marcos Aurélio nos lembrou que o segredo de sentir em paz não está fugindo dos problemas, mas aprendendo a lidar com eles da maneira certa. É importante lembrar que o sofrimento não é algo que simplesmente acontece. É tudo sobre como você escolhe olhar para as coisas, e você tem o poder de mudar essa perspectiva sempre que quiser. Essa ideia é especialmente útil quando as coisas ficam difíceis. Quando você muda a maneira como olha para as coisas, isso ajuda você a manter seu equilíbrio, mesmo quando as coisas parecem esmagadoras. A filosofia de Marcos Aurelius nos ensina a olhar a vida com uma mente clara, não nos deixarmos levar por emoções desnecessárias e a enfrentar desafios com dignidade.
No mundo de hoje, onde as coisas podem parecer instáveis, essas ideias podem ajudá-lo a permanecer centralizado e achar bom em todas as situações. Música. Avançar sem medo é um desafio, não é? Marcus Aurelius queria governar com sabedoria e dignidade, guiada por princípios estoicos. Mas seu filho e herdeiro, Commod, não estava na mesma página. Ele era mais um governante cruel, despótico e vaidoso. Isso levou a uma grande questão filosófica. A sabedoria e a virtude podem ser transmitidas pela herança? Commod cresceu em Roscoe. Apesar de seus ideais, Marcus Aurelius o escolheu como seu sucessor, que se tornou uma das partes mais controversas de seu legado. Talvez ele esperasse que a Comoda mudasse tempo ou que poderia ser guiado para o caminho da virtude. No entanto, a filosofia, diferentemente dos títulos e do poder, não é transmitida pelo sangue. Só pode ser escolhido conscientemente e aprendido através da experiência pessoal. Commod estava cercado por lisonjeiros e cortesãos que jogaram suas fraquezas desde tenra idade. Ele foi sobrecarregado com a responsabilidade de um governante e procurou entretenimento, preferindo brigas de gladiadores, festas suntuosas e crueldade ostensiva. Se Marcus Aurelius via o poder como um serviço pesado, Commod o considerou pessoal. A propriedade que pode ser usada para prazer requer disciplina interna e a percepção de que a vida é um prazer e um dever. Commod viveu pelo princípio de satisfazer seus desejos. Ele recusou os sábios consultores de seu pai, eliminou possíveis concorrentes e transformou a administração do império em um mundo caótico cheio de conspirações e violência. Como resultado, o império e sua própria vida se tornaram muito instáveis. Esse trágico contraste entre pai e filho mostra que o estoicismo pode ser difícil. Você sabe, isso não é algo que vem naturalmente para nós. É algo que escolhemos. Não há como qualquer filosofia ou ensino para tornar alguém uma boa pessoa, se não quiser ser. Veja Marcus Aurelius, por exemplo. Ele poderia ter entregue seu império a seu filho, mas ele não podia dar sua sabedoria a ele. Isso é algo que podemos aprender hoje. É importante entender que valores, caráter e visão de mundo não podem ser transmitidos pela família. Eles precisam ser nutridos por meio de trabalho duro e reflexão atenciosa. Durante o Renascimento, algumas das pessoas mais inteligentes da Europa deram outra olhada nas obras de Marcus Aurelius. Eles o viram como um exemplo brilhante de um grande governante. A ideia do filósofo de moralidade, poder, responsabilidade à sociedade e consciência da natureza transitória da vida influenciaram a tradição humanística. Figuras da iluminação como Manti e Rousseau estudaram seu pensamento, considerando o estoicismo como base para a administração do Estado sábio. Os séculos XVI e XVII foram um período em que a filosofia estoica de Marcus Aurelius teve um enorme impacto nos filósofos existencialistas. Uma das coisas que ele disse que realmente ressoou com eles foi que ninguém pode controlar o destino, mas podemos controlar como reagimos a ele. Outros filósofos, como Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche e Jean-Paul Sartre, gostaram muito dessa ideia. Eles pensaram que a coisa mais importante da vida é entender seu lugar no mundo. Aceitar o papel de alguém é uma parte tão importante da filosofia existencial no século XX. Você sabia que o estoicismo de Marcus Aurelius se tornou a base da terapia cognitivo-comportamental? Seus princípios de consciência e gerenciamento de emoções são sobre distinguir o que temos o poder de mudar do que não fazemos. Esses princípios estão no coração das práticas psicológicas modernas. Hoje, temos todos os tipos de técnicas legais para regulamentação emocional, como reformulação e atenção plena, que são fortemente inspiradas pelos métodos estoicos descritos por Marcus Aurelius. No mundo moderno, empreendedores, pensadores e atletas estão por toda parte suas ideias. Por exemplo, o investidor e autor Ryan Holiday realmente popularizou o estoicismo através de seu trabalho. Você já leu algum livro sobre como os princípios de Marcus Aurelius podem nos ajudar a crescer em nossos negócios e em nossas vidas pessoais? É incrível como os líderes de grandes empresas usam sua filosofia para tomar decisões sob pressão e os atletas usam seus métodos para gerenciar suas emoções e se concentrar nos resultados. Marcus Aurelius era uma pessoa incrível. Ele nos deixou com um legado filosófico e fez do estoicismo sua filosofia de ação. Disciplina, autocontrole e aceitação do que não podemos mudar são algumas das muitas coisas que as pessoas acharam inspiradoras ao procurar sabedoria e resiliência diante dos desafios da vida. Se você estiver interessado em aprender mais sobre as filosofias de Cícero, Sêneca e Marcus Aurelius, descobrirá que as obras originais desses grandes pensadores são um ótimo lugar para começar.
Você também pode encontrar muitos recursos úteis nas obras dos pesquisadores modernos. Se você estiver interessado em analisar e interpretar a filosofia romana para entender como aplicar seus princípios na vida, você chegou ao lugar certo. O primeiro lugar para começar são as obras dos próprios pensadores romanos. Os principais trabalhos de Cícero são sobre o Estado e as leis, onde ele reflete sobre a natureza do poder, o papel da lei e a estrutura de uma sociedade ideal. No Orador e Brutus, seus trabalhos mais populares, ele explica como combinar moralidade com atividades sociais e políticas. Esses livros são úteis não apenas para entender a filosofia romana, mas também para desenvolver as habilidades de argumentação, persuasão e pensamento estratégico. Cícero é conhecido por seus escritos políticos, mas ele também teve um coração para a resiliência pessoal e ajudando os outros a lidar com os desafios da vida. Suas Cartas Morais para Lucílios são uma coleção de cartas nas quais ele compartilha seus reflexos estoicos e atenciosos. O livro sobre a brevidade da vida é sobre como não desperdiçar sua vida com preocupações vazias e vivê-la conscientemente sobre a paz de espírito. O autor, Marcus Aurelius, dá ótimos conselhos sobre como encontrar harmonia interior em um mundo caótico e sobre uma vida feliz. Ele examina a natureza da verdadeira felicidade. Esses trabalhos são para quem procura um guia prático de autodesenvolvimento e estabilidade emocional. Este trabalho é especialmente valioso porque foi escrito por um filósofo e governante que usou o estoicismo para gerenciar um vasto império e lidar com desafios pessoais. Além dos textos clássicos, se você está procurando um pouco de inspiração, pode achar útil verificar alguns livros dos pesquisadores contemporâneos. Há o livro de Pierre Hadot, Marcus Aurelius, que é uma leitura realmente interessante. Ele fala sobre como o estoicismo do imperador influenciou sua vida e governo. Outra ótima opção é o Caminho Estoico de Ryan Holides, que trata de superar os desafios. E para aqueles interessados nos estoicos e sua aplicação ao moderno negócio e crescimento pessoal, James R. O Cineca de Homer é um recurso fantástico. A criação do estoicismo romano é tudo sobre a filosofia de Cineca e como isso influenciou a tradição ocidental. Esses livros são ótimos para quem quer entender a filosofia romana e como isso pode ajudar sua vida. Quando você estuda esses livros, você verá que as ideias de Cícero, Sica e Marcus Aurelius são realmente importantes. Esta é uma história que tocará seu coração e o inspirará a crescer. É um guia moderno para quem quer encontrar força, resiliência e um senso de dignidade em tempos desafiadores.